A palavra de Deus afirma em Salmos 103, 6, 8 que o Senhor é justo, misericordioso e cheio de benignidade. Esse é o padrão divino para nossas relações. Porém, infelizmente, a violência familiar é uma triste realidade. Ellen White tratou desse tema em diferentes escritos, oferecendo conselhos práticos para a vida no lar. Desde os tempos bíblicos, a violência tem marcado a história da família humana. Ellen White já advertia que esse espírito violento vinha crescendo e saturando todas as coisas. Tem lugar no coração cristão. Assim, cada atitude dos pais se torna uma lição silenciosa para a formação de caráter. À medida que os filhos percebem os pais vivendo os princípios da verdade, eles também aprendem a lutar contra os maus hábitos. A prática diária da fé em casa leva a família a refletir a bondade e o amor de Deus. Os lares tornam-se pequenas luzes que apontam para Cristo. Um dos maiores desafios do cristão é o domínio próprio. Ellen White ensina que o caráter equilibrado exige uma testemunha viva do poder de Deus diante do mundo, inclusive os lares. Ela lamentava que os lares estivessem perdendo o brilho da presença de Deus por causa do temperamento exaltado e da rudeza. A violência não é apenas física. Muitas vezes, ela se manifesta por meio de palavras rudes, atitudes impacientes e falta de amor no convívio diário. Esse espírito destrói a paz da família, mina a confiança e afasta a presença de Deus do lar. Pequenas discussões podem abrir espaço para grandes rupturas. Ellen White aconselha a evitar discussões, esforço, conflitos e até abnegações. O temperamento violento precisa ser trabalhado diariamente pela graça de Deus, para que não destrua a vida espiritual nem as relações familiares. João, o discípulo amado, foi transformado ao contemplar Jesus. De um espírito impetuoso, tornou-se paciente e cheio de amor. O mesmo milagre pode acontecer em qualquer família que se disponha a andar com Cristo. O contato constante com a bondade de Jesus molda o coração humano. Ellen White afirma que até os mais desnecessárias e palavras ásperas, o tom de voz elevado, a grosseria e a impaciência criam um ambiente de dor. No livro Lar Cristão, ela ensina que devemos subjugar nosso gênio violento e dominar nossas palavras para obter grandes vitórias na vida familiar e espiritual. Um desafio diário é o de falar bondosamente em casa. Ellen White sugere que cada pessoa firme o propósito de permitir que a lei do amor guie suas palavras. Essa escolha transforma o lar em um refúgio de paz. As palavras doces e rudes podem encontrar esperança no Evangelho. Jesus tratava com bondade até os mais indiferentes e mal-educados. Ele não desistia de ninguém, mas via em cada pessoa a possibilidade de transformação e redenção pela graça. Em seus escritos, ela lembra que Cristo inspirava esperança nos mais grosseiros. Ele mostrava que todos podiam alcançar um caráter puro, digno de filhos de Deus. Ninguém está condenado a permanecer no mesmo temperamento violento para sempre. Em Cristo existe renovação. Temperadas com bondade, têm o poder de suavizar corações e evitar feridas emocionais. Assim como um jardineiro cultiva flores com cuidado, os pais devem educar seus filhos com ternura e não com rudeza. No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White destaca que a doçura e a amabilidade são ferramentas mais poderosas do que a violência. O coração infantil floresce diante da paciência e do carinho. Algumas crianças apresentam um espírito mais explosivo e violento. Ellen White, em Condução da Violência nasce do egoísmo humano, do desejo de controlar, dominar ou impor a própria vontade. Mas o Evangelho nos chama a renunciar ao ego e deixar que o Espírito Santo molde nossas atitudes. O lar precisa ser regido pelo amor que vem de Deus e não pela imposição de força. Cada lar é convidado a ser um pedacinho do céu na terra. Isso só é possível quando a rudeza dá lugar à ternura e a violência cede espaço ao amor de Cristo. O espírito de cortesia, paciência e compaixão torna a família criança, orienta que os pais as ajudem a dominar esses impulsos,
mas não encubram suas falhas. É preciso corrigir com amor, mas sem condescender com atitudes que podem gerar futuros sofrimentos. Ela também adverte que não se deve passar por cima das crises violentas dos filhos. A disciplina equilibrada é necessária para ensinar o autocontrole e formar um caráter forte e cristão. Ignorar as falhas não é amor verdadeiro, mas uma negligência que prejudica o desenvolvimento espiritual da criança. Reflexo da graça de Deus. A transformação não vem pela força de vontade humana apenas, mas pelo poder da graça. Jesus é capaz de transformar palavras rudes em bênçãos e corações violentos em mansos e humildes. O Evangelho é a resposta para famílias que buscam paz e restauração. Ellen White escreveu que a influência de um lar terno e amável pode alcançar gerações. Se cada família se comprometer a banir a violência e cultivar a paz, será um reflexo do próprio caráter de Cristo. A paz do lar será... A influência dos pais é decisiva. Se os pais forem rudes, seus filhos herdarão os mesmos defeitos. A verdadeira educação começa pelo exemplo silencioso do comportamento diário dentro do lar. Os filhos aprendem mais com a vida dos pais do que com os sermões que ouvem deles. No lar cristão não deve haver grosseria nem palavras de amargura. Ellen White lembra que até a expressão do rosto e o tom de voz transmitem influência. Uma voz suave, modos corteses e um olhar bondoso são pequenos gestos que comunicam amor. Esses detalhes moldam o caráter dos filhos. A disciplina dos filhos deve ser firme, mas sem discussões. A obediência é conquistada com ternura, paciência e amor. O respeito nasce do exemplo e não do medo. A autoridade espiritual no lar não se impõe com violência, mas se conquista pela prática constante da bondade. Ellen White afirma que crianças e jovens precisam da influência de um bom exemplo. Um pai paciente e tolerante ensina com sua vida que a rudeza e o mau gênio não